passado, o Espaço Saúde trouxe uma série sobre o Abril Azul, a conscientização sobre o autismo. O assunto foi tão comentado que procuramos um outro especialista para falar sobre o tema, mas não somente o TEA, mas também o TDAH. E ele é um dos profissionais mais conceituados no Brasil quando o tema é transtorno infantil. Estamos falando do neuropediatra Marcondes Oliveira, que tem quase 850 mil seguidores no Instagram e mais de 850 mil seguidores no TikTok, levando informação e curiosidades para pais e mães que buscam sobre o tema na internet. Quando eu tinha 9 anos, eu perdi um irmão por um erro médico, e aí eu não queria que essa situação se repetisse. E o meu pai fala que depois dessa perda, eu não parei mais de falar que eu queria ser médico. Queria ser médico, queria ser médico, queria ser médico. E eu sou de uma família que é uma família que não tem muita posse, sabe? Meu pai tem ensino fundamental, a minha mãe tem ensino primário. E aí, lá no bairro onde eu nasci, que é uma comunidade, era um bairro mais pobre. E aí eu fui trilhando e consegui passar no vestibular. Logo que eu passei no vestibular, terminei a medicina. Quando eu fui fazer minha residência, assim, o que eu ia escolher? E a gente fica assim, quando a gente ama a medicina, a gente fica procurando um monte de coisa, a gente quer ser tudo. E aí, até o último dia, eu ficava entre você psiquiatra, você pediatra, você psiquiatra, você pediatra. E aí eu resolvi ser pediatra. E aí eu fiz pediatria no Hospital José Lucas Filho, aqui em Belo Horizonte. E logo durante a minha caminhada na pediatria, eu descobri que eu amava as crianças com PCD, né? Então, toda vez que ia internar uma criança, se via que era uma criança que tinha paralisia cerebral, olha, coloca na enfermaria do Marconi. Aí, se viam que era uma criança que tinha autismo, olha, coloca na enfermaria do Marconi. Porque eu tenho paciência com essas crianças, eu tenho um jeito mesmo de lidar com elas, então isso acabou me fazendo caminhar para esse caminho. Então, eu terminei a residência de pediatria e logo em seguida fiz a subespecialização de neuropediatria na Universidade Federal do Paraná. O senhor acredita que esse maior número de aparecimentos de casos se deve ao maior conhecimento das pessoas hoje em dia desses transtornos, doutor? Ou realmente os diagnósticos têm aumentado? Então, essa é uma pergunta que vale milhões, sabe? Uma pergunta bem importante. E a gente tem 2 estudos mundiais que falam sobre isso de forma muito incisiva. E aí, um estudo fala assim, olha, para que eu tenha aumento de crianças com autismo, eu tenho que ter um aumento de crianças com traços autistas. Se eu não tenho um aumento de criança com traços autistas, eu não tenho como ter um aumento de crianças autistas, seria só o diagnóstico aumentando e não o número de crianças em si. É mais ou menos assim, olha, se eu tenho aumentado o número de diabetes, eu tenho que encontrar aumentando também o número de pessoas com hipersensibilidade à insulina ou com uma diabetes subclínica, né? Então, tem 2 artigos que falam sobre isso. Um fala que está aumentando, o outro fala que não está aumentando. Então, a gente não sabe. Mas os dados de 2009 para cá relatam que o número de crianças com autismo aumentou o diagnóstico em 122%. E o número de crianças com TDAH aumentou o diagnóstico em 23%. Está aumentando o número de crianças, sim, com diagnóstico, mas a gente está aumentando o número de diagnóstico feito, porque as pessoas têm tido mais conhecimento, né? Assim, vocês vieram me procurar para falar sobre isso, vocês estão levando informação à população. Com certeza a gente vai ter do outro lado mães que observam esses sinais e sintomas que vão procurar orientação e vão intervir com essas crianças. Os sinais clássicos para o diagnóstico de autismo é aquela criança que não fala, que tem um atraso na fala ou na comunicação social. E a gente tem que lembrar que com 2 anos, uma criança ela tem que falar frases, pode ser frases simples, né? Mas mamãe, dá água, mamãe, papai, mamãe, caiu, mas tem que falar frases com sujeito, com verbo. Se não fala, tem algum atraso. Aquela criança que não consegue olhar nos olhos, que brinca de uma forma estereotipada, colocando os brinquedos para enfileirar, ou gosta de ficar só girando as coisas. Esses são sinais do autismo. O TDAH é o comportamento desatento
ou impulsivo, né? Então, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, que sempre que o pai vem e fala comigo assim, olha, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, eu falo assim, olha, então o primeiro sinal que deve ser olhado é a dúvida do pai. Se o pai está em dúvida, ele tem que procurar uma assistência médica. Dá para confundir, doutor, em algum momento, por exemplo, o diagnóstico do TDAH com o diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro autista? Quando a gente olha para o cerne, para o core, para o centro do autismo e para o centro do TDAH, são dois transtornos totalmente diferentes. Um é um transtorno de hiperatividade, impulsividade e desatenção. O outro é um transtorno que altera comunicação social, fala, padrão de interesse restritos, movimentos repetitivos, alterações sensoriais. Mas isso é o centro. Quando a gente olha em volta, esses dois transtornos têm mais coisas em comum do que a gente imagina. Os dois transtornos podem cursar com alterações do aprendizado. Os dois transtornos podem ter comorbidades, como, por exemplo, transtorno opositor desafiador, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do déficit cognitivo, né? Transtorno da deficiência intelectual. Os dois transtornos, a criança pode ter alterações sensoriais diferentes, mas podem ter. Então, sim, os dois transtornos parecem mais do que a gente imagina. Mas quando a gente olha para o corpo, para o centro, eles são muito diferentes. Então, assim, qual que é a forma de diferenciar? A forma de diferenciar é identificando os padrões do corpo, os padrões do centro, né? Uma criança com TDAH, às vezes ela não olha no olho, não é porque ela não quer um contato social, mas porque ela não quer ficar parada, ela é muito impulsiva e agitada. A criança com o autismo, ela não olha no olho porque ela não tem padrão, ela não tem interesse social pela outra pessoa. Então, a forma é diferente. E um especialista experiente, ele vai conseguir identificar as duas. E eu vou te dar um outro problema. Quando a gente tem as crianças com autismo, 80% delas, até 80%, vão ter TDAH concomitante. Então, assim, de cada 10 crianças, 8 vão ter algum grau de TDAH. Quando eu pego todas as crianças com TDAH, 20% dessas crianças terão um grau de autismo. Então, parece que as duas se entrelaçam, sim, né? Os dois comportamentos se entrelaçam, mas é muito importante fazer um diagnóstico diferencial, uma vez que a metodologia de tratamento é bem diferente. Quando eu pego uma criança com TDAH, 75%, até 80%, 75% a 80% dos pais terão algum grau de TDAH. Quando eu pego as crianças com autismo, eu tenho uma grande parte desses pais que vão ter traços autistas, ou que é chamado hoje espectro ampliado, que é aquela pessoa que tem 1, 2, 3 características, mas que não preenche critério diagnóstico. E, além disso, a gente fala que existe um fenótipo P, de psicopatogenia, que quando a gente acha uma pessoa com autismo, a gente vai achar ali um tio que tem bipolaridade, um avô que teve esquizofrenia, um primo que tem hipotonia. Então, há sim uma relação hereditária. Entre gêmeos univitelínicos, ou seja, gêmeos idênticos, 80% quando um tem autismo, o outro tem. Então, me fala que é sim um fator genético, que existe sim um padrão genético, mas que existe também uma penetrância diferente. Então, o que eu estou querendo te falar aqui, diferente do TDAH, que eu consigo fazer o diagnóstico, muitas vezes no pai, eu consigo fazer um entendimento de um espectro ampliado, que não preenche o diagnóstico, mas que tem algumas características de autismo, e na família a gente tem outros transtornos concomitantes. Será que tem ajudado ou tem prejudicado? Eu percebo que às vezes o pessoal fica tão que acaba encontrando pelo em ovo, ou ao contrário, né? Ou, às vezes pode ajudar. Como é que o senhor vê essa questão das redes sociais com o descobrimento desses transtornos? Então, as redes sociais, eu falo que ela é igual fogo. Como é que é fogo? Fogo, se a gente perceber na evolução, foi super importante. O fogo permitiu cozinhar os alimentos, reunir as pessoas para contar história, aquecer. Só que esse mesmo fogo, quando utilizado de maneira inadequada, coloca fogo na casa, mata as pessoas.
Então, a mesma coisa é a internet. Se a gente souber usar de maneira ideal, com responsabilidade, ela vai nos ajudar. Mas se a gente usar de maneira irresponsável, ela vai atrapalhar. E aí a gente tem que discutir dois aspectos em relação à internet, não só de mídias sociais, mas de internet num todo. Ela serve para a gente fazer esse contato aqui, que você está lá no Mato Grosso, eu estou aqui em Minas Gerais, então assim, fenômeno, isso é fantástico. Mas ela serve também para deixar o menino o tempo todo na tela, e a gente sabe que esse menino o tempo todo na tela tem prejuízo. Não existe nenhum autismo causado por tela, esquece. Às vezes tem esses comentários, tem um autismo causado por tela. Não existe. Não existe comprovação científica para isso. Mas os estudos têm mostrado que as telas em excesso podem produzir atraso no neurodesenvolvimento, podem produzir aumento da irritabilidade. Tá certo. Doutor, falando sobre essa questão de internet, hoje em dia na internet a gente vê, por exemplo, muita receita de bolo para falar de autismo ou de TDAH, ou ações voltadas mais para o marketing de situações como essa. Por exemplo, vendendo um tratamento completo para um pai que ele nem sabe se o filho tem um diagnóstico ou não. Como é que o senhor vê isso hoje em dia? Essa questão também do comércio, que aumentou devido à propagação também, eu acho que do número maior, né, de conhecimento sobre a questão. Eu vejo com muita preocupação. Realmente tem acontecido, e aí, se fosse milagroso, com certeza eu estaria fazendo, sabe? Porque, assim, eu estudo todo dia autismo, todo dia TDAH, e eu busco referência científica. E não existe nenhum milagre no tratamento de autismo, não existe nenhum milagre no tratamento de TDAH. É um conjunto de medidas individualizadas, ou seja, nem existe o autismo, eu falo que existe o autista, porque cada um é um. Cada um vai precisar de um toque diferente na sua intervenção, na sua medicação, quando for preciso usar. Então, assim, eu peço aos pais que, por favor, não caiam, né, no conto de que existe tratamento milagroso para o transtorno do espectro autista. É super importante a gente ver de onde que está vindo essa informação. Quem que é esse profissional? Qual que é o histórico desse profissional? O que esse profissional tem a ganhar com isso, né? E a gente vê, sim, uma indústria do autismo, que muito me preocupa, né? Venda de tratamento casado, venda de medicamentos milagrosos, venda de intervenções que não têm comprovação científica. Isso é o que mais me preocupa. Eu já tive aqui no consultório pessoas que faziam tratamentos alternativos, e antes eu permitia fazer esse tratamento alternativo, eu falava assim, olha, se o seu tratamento não for prejudicar o que eu te pedi, você pode fazer. Só que eu cheguei, à medida que a gente vai ficando velho, eu estou ficando velho, né, já foi os 45, já ficou para trás, então a gente vai pegando experiência e vai entendendo que a gente tem que mudar a forma com que conduz. Eu mudei a minha forma de conduzir por 3 crianças. Primeiro chegou uma mãe comigo falando que estava dando vitamina B12 em altas doses para uma criança, porque uma pessoa tinha falado que vitamina B12 ia melhorar o tratamento dela. Se você não conhece, vitamina B12 é uma injeção altamente dolorosa. Eu já tenho uma criança que tem comportamento de irritabilidade de birra, e eu vou fazer nela toda semana uma injeção com altas doses de vitamina B12. Depois eu tive uma outra criança que chegou do lado da minha mesa, abaixou a roupa, e eu falei, mãe, o que está acontecendo? Por que ela fez isso? Ela falou, doutor, ela está achando que o senhor vai aplicar o ozônio terapia nela. E aí, ela estava condicionada em usar um supositório de ozônio terapia. Depois eu tive uma terceira paciente que estava tomando água sanitária, sabe? Dando gotinhas de água sanitária para a criança, porque uma mulher no México achou que dar água sanitária para o filho dela que tinha autismo, esterilizou o organismo, e ao esterilizar o organismo, o menino melhorou do autismo. Então, a partir do momento que eu fui somando esses casos, eu resolvi assumir uma nova postura e falar, mãe, se for para fazer tratamento alternativo, com o Marconi, eu não posso conduzir. Se for comigo, a gente vai fazer o que a gente chama de medicina baseada em evidência, que é um tratamento que a gente já tem comprovação científica de que funciona, com o objetivo de proteger essas crianças. Quais são os principais erros que pais que têm filho com TDAH ou com autismo cometem?
O principal erro para mim é não aceitar o diagnóstico. Porque é o seguinte, quando eu não aceito o diagnóstico, o problema não é do médico, o problema não é do pai e o problema não é da escola. O problema é do filho. Então, quando eu não aceito o diagnóstico, eu negligencio o tratamento do meu filho. E aí, ao negligenciar o tratamento do meu filho, que pode ser uma criança que tem um futuro brilhante, eu fico na vida dele acumulando dificuldades e eu limito o alcance deles. Então, se eu aceito o diagnóstico, eu inicio o tratamento e faço as melhores intervenções.